uma governanta discreta e um duque que esqueceu como se ama. O cheiro de papel velho e chá morno preenchia o pequeno quarto onde a senhora Anna Moore, aos 27 anos, encontrava seu refúgio. Seus dedos finos deslizavam pela borda de uma xícara, enquanto seus olhos castanhos, pensativos, perdiam-se na paisagem cinzenta que se estendia além da janela. Anna era uma viúva, e a palavra ainda trazia um eco gelado ao seu coração. Seu marido, um homem bom e gentil, havia partido cedo demais, levando consigo a ideia de um futuro compartilhado. Desde então, ela vivia com a certeza amarga de que o amor era um luxo que ela nunca mais teria. Uma delicadeza em seu rosto, uma quietude em seu jeito de se mover, tudo nela falava de uma beleza que não precisava de brilho para ser notada, mas que guardava uma solidão profunda, disfarçada, sob a capa da independência. Ela se apegava à ideia de que estava bem sozinha, mas no fundo, o medo de se apegar a alguém novamente e depois perder era um muro que ela mesma construíra. Naquela manhã, entre os poucos objetos que lhe restavam, havia um jornal amassado. As notícias do mundo pareciam distantes, mas um pequeno anúncio quase escondido chamou sua atenção. Governanta para a mansão Highfell. A descrição era formal, quase impessoal. Uma família nobre, precisando de alguém para cuidar das crianças, trazer ordem a um lar que parecia grande demais para ser feliz. O nome do Duque Edward Harland, mencionado brevemente, soou em sua mente com uma formalidade quase fria, distante, como um senhor de terras que se importava mais com o dever do que com a vida. Anna sentiu um leve calafrio. Highfell. O nome parecia sussurrar segredos antigos, promessas esquecidas. No entanto, a necessidade era urgente. Seus parcos recursos diminuíam a cada mês, e sua compaixão inata pelas crianças, aquelas almas jovens que precisavam de carinho e atenção, a impelia a agir. Ela imaginou rostinhos que talvez estivessem tão perdidos quanto ela mesma se sentira após a perda. Um suspiro leve escapou de seus lábios. Candidatar-se para um posto de governanta em uma casa tão grandiosa e com um duque de reputação tão séria não era algo que ela tivesse planejado. Mas a ideia de poder ser útil, de trazer alguma luz a um lugar que parecia precisar, era um chamado que Anna não conseguia ignorar. Mesmo com um leve pressentimento de que essa decisão mudaria tudo, ela dobrou o jornal, a pequena folha, agora um mapa para um futuro incerto. O dever a chamava, e Anna Moore, com seu coração solitário e sua alma compassiva, decidiu atender. A carruagem, sacolejando em estradas de terra batida, finalmente parou diante de portões de ferro forjado, tão altos que pareciam tocar o céu cinzento. Anna espiou pela janela. Ali estava Highfell. Era uma mansão imensa, com paredes de pedra escura cobertas de era antiga, que se agarrava como uma lembrança teimosa. As janelas, numerosas e escuras, pareciam olhos sem vida, e toda a casa tinha um ar solene, pesado, como se guardasse uma tristeza muito antiga em cada tijolo. Não havia o calor que se esperaria de um lar, apenas a imponência de um lugar que tinha visto muitas vidas, mas pouca alegria. 2 empregados, com rostos sérios e calados, vieram recebê-la. Seus olhares eram respeitosos, mas também carregavam uma sombra de melancolia, como se o próprio espírito da casa tivesse se infiltrado neles. Anna foi guiada por corredores longos e silenciosos, onde seus próprios passos pareciam ecoar demais. O ar era pesado, com cheiro de madeira velha e algo que Anna não soube identificar, mas que sabia a saudade. Ela foi levada a um escritório grande e formal, onde a luz mal ousava entrar. Esperou ali, sentindo o peso do silêncio e a batida miúda do seu próprio coração. Então a porta se abriu. O Duque Edward Harland entrou. Anna sentiu um arrepio. Ele era alto, com ombros largos e um porte que falava de poder e de uma solidão profunda. Seus cabelos escuros caíam um pouco sobre a testa, e seus olhos de um azul tão escuro que pareciam quase pretos eram o que mais a impressionava. Não havia calor neles, apenas uma intensidade fria, como se tivessem visto demais e sentido de menos. Eles a varreram da cabeça aos pés em um segundo,
sem emoção, como se ela fosse apenas um objeto a ser avaliado. Senhora Moore, ele disse, e sua voz era baixa, mas firme, com um tom que não admitia questionamento. Creio que a senhora veio para o posto de governanta. Ana assentiu, sentindo o rosto esquentar sob o olhar penetrante dele. Era um olhar que a fazia se sentir pequena, exposta, e uma parte dela, a parte mais feminina e vulnerável, estremeceu. Não era um olhar de homem para mulher, mas de senhor para subordinada, e ainda assim havia algo ali, um poder silencioso que a fascinava e a assustava ao mesmo tempo. Sim, meu duque, ela conseguiu responder a voz mais baixa do que pretendia. Ele não sorriu. Não houve um gesto de acolhimento, apenas a postura rígida, a distância calculada que ele mantinha. Meus filhos precisam de ordem e disciplina, e o nome da família Harland deve ser preservado. A senhora entende isso? Ele não havia como Ana, a mulher que havia sofrido, que tinha um coração compassivo. Ele a via como uma ferramenta, uma peça para manter a engrenagem de sua vida funcionando. Um escudo contra a dor que ela podia sentir que ele carregava. A vulnerabilidade dele se mostrava em sua própria rigidez, na forma como ele se agarrava ao dever e ao nome, para não ter que se abrir para mais nada. Eu entendo, meu duque, Ana respondeu, a dignidade que sempre a acompanhava voltando. Ele estendeu a mão, um gesto puramente formal. Então, o posto é seu, mas esteja ciente, senhora Moore, que aqui o dever precede qualquer outra coisa. Ana tocou sua mão e, mesmo através da luva fina, sentiu um choque. A pele dele estava fria, mas a força em seus dedos era inegável. Por um instante que pareceu uma eternidade, seus olhares se prenderam. Os olhos dele eram como gelo, mas havia uma corrente elétrica que percorreu o braço de Ana, um aviso silencioso de que aquele homem, por mais frio que parecesse, era uma tempestade contida. Ela retirou a mão rapidamente, quase sem perceber, a respiração presa na garganta. A tensão era palpável. Ana sentiu o peso do desafio, a promessa de uma vida difícil naquele lugar sombrio. Mas sua compaixão, aquele motor silencioso de seu ser, a impelia para frente. Aqueles olhos, por mais gelados que fossem, escondiam uma dor que Ana, em seu próprio luto, reconhecia. E talvez, apenas talvez, ela pudesse trazer um pouco de luz para a escuridão de Highfell. O dever a chamava. E Ana Moore, sentindo o frio do aperto de mão do duque ainda em sua pele, aceitou o desafio. O quarto de Ana, dentro da imensa mansão Highfell, era grande e elegante, como tudo ali, mas ainda assim desprovido de vida. As cortinas pesadas bloqueavam a maior parte da luz do sol e o ar parecia parado, com um cheiro de séculos passados. Ela tocou a colcha de seda fria em sua cama e sentiu a ausência de calor. A era que cobria as paredes externas da mansão como um abraço possessivo parecia também se estender para dentro, sufocando qualquer tentativa de alegria. Highfell era um lugar de lembranças, Ana percebeu, mas lembranças de um casamento infeliz, de tristezas que ainda pairavam em cada canto. Era como o espelho da alma do duque, grandioso, mas gelado. Naquela primeira manhã, Ana conheceu as crianças. 2 pequenos rostos tão sérios quanto os do pai a encararam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Lady Elara, com seus 6 anos e olhos escuros, parecia uma miniatura da tristeza de Edward. Lord Thomas, de 4, escondia-se atrás da irmã, agarrando-se à sua saia, com os lábios formando um bico teimoso. Estavam ariscos, carentes, e Ana sentiu o coração apertar. Eram o reflexo mais claro da falta de amor e atenção que havia ali. Não era uma casa, era uma casca, e eles eram as pequenas almas presas dentro dela. Ana não forçou nada. Com sua voz suave e um sorriso gentil, ela se apresentou. Começou a implementar suas metodologias, não com ordens bruscas, mas com um carinho firme. Ela os levou para a sala de estudos, com livros de histórias e cadernos para desenhar. No lugar de brinquedos quebrados e esquecidos, ela arrumou um cantinho com bonecas e soldadinhos de madeira. Aos poucos, ela introduziu rotinas, horários para as refeições, para o estudo, para as brincadeiras ao ar livre. As crianças, inicialmente reticentes, começaram a ceder à sua gentileza.
Elara permitiu que Ana penteasse seus cabelos, e Thomas, com o tempo, estendeu uma mãozinha para Ana segurar. O riso, antes um eco raro, começou a surgir nos corredores. Ana trouxe pequenos buquês de flores silvestres para os vasos vazios nas salas de estar, abrindo as cortinas para deixar a luz do sol entrar. A casa, antes um mausoléu de lembranças, começou a respirar. O Duque Edward, em sua mentira de distância, observava. Ana sentia seus olhos sobre ela, uma presença poderosa e silenciosa que a acompanhava sem nunca se aproximar. Às vezes, ao virar um corredor, ela o via parado, talvez perto de uma janela, com seu olhar intenso fixo nela ou nas crianças. Ele nunca falava, nunca sorria, e se ela tentasse cruzar seu olhar, ele desviava, como se não quisesse ser pego. Era uma curiosidade velada que ele não admitia, nem para si mesmo, nem para ela. Mas Ana sentia. Sentia a força daquele olhar que parecia perfurar sua alma, mesmo de longe. Sentia a tensão que ele exalava, a mistura de controle e uma angústia que ela mal podia decifrar. O primeiro contato com as crianças, o modo como elas começaram a florescer sob seus cuidados, era o prenúncio. Ana estava ali para ser governanta, mas ela já estava transformando Highfell, um pedacinho de cada vez, sem perceber que, com isso, também estava começando a mudar o Duque. O dever a havia chamado, mas seu coração compassivo estava respondendo a um chamado mais profundo. A mansão Highfell, antes um casarão de silêncios pesados, agora tinha uma vida nova. Não se podia negar a mudança. O riso das crianças, antes tão raro quanto um raio de sol em um dia de tempestade, ecoava pelos corredores, misturando-se ao som suave da voz de Ana. Lady Elara, que antes parecia uma flor murcha, agora corria pelos jardins, os cabelos soltos ao vento, com um brilho nos olhos que Ana havia trazido. Lord Thomas, o pequeno que se escondia atrás da irmã, agora a procurava, estendendo a mão para que ela o levasse para ler histórias. A disciplina, antes uma palavra fria imposta pelos criados, agora era uma rotina gentil, ensinada com paciência e carinho. Ana continuava a trazer pequenos toques de luz, pequenos buquês de flores do campo, colhidas por ela mesma. Enfeitavam os aposentos, trazendo cores vibrantes para os ambientes sombrios. As cortinas pesadas, antes sempre fechadas, agora se abriam para deixar o sol beijar os móveis antigos, revelando a beleza escondida de Highfell. A casa, que parecia um mausoléu de tristezas, começava a respirar, a ter um coração que batia em um ritmo mais alegre. Não era mais um lugar de lembranças amargas, mas um lar que começava a ser construído, tijolo por tijolo, com a delicadeza de suas mãos. O Duque Edward não podia ignorar essa nova atmosfera. Ele a sentia no ar, nos cheiros de flores frescas, no som dos risos que subiam as escadarias. Seus próprios aposentos, antes um refúgio de silêncio, agora pareciam vazios demais, frios demais, sem o eco da vida que Ana havia despertado na mansão. Seus conflitos internos, aquele muro que ele construíra ao redor de seu coração, para não trair a memória da esposa falecida, começavam a rachar. Ele tentava manter a distância, com sua postura rígida e seu olhar sério, mas Ana, com sua presença suave e seu toque gentil, estava perfurando sua armadura um pedacinho de cada vez. Certa tarde, Ana encontrou Edward na biblioteca, olhando para o retrato da falecida duquesa. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, uma dor que ela reconheceu em si mesma. Sem dizer uma palavra, ela apenas colocou uma xícara de chá morno sobre a mesa ao lado dele e se retirou, um gesto simples, mas carregado de uma compaixão silenciosa. Ele a seguiu com o olhar, um segundo a mais do que o necessário, e Ana sentiu o calor subir ao seu rosto. Outra vez, durante o jantar com as crianças, Edward fez um comentário ríspido sobre a educação, e Ana, com um sorriso genuíno e uma palavra perspicaz sobre a importância da imaginação, conseguiu acalmar o ambiente. O Duque, por um instante, pareceu pego de surpresa. Um brilho diferente em seus olhos azuis escuros, quase um lampejo de algo que se parecia com admiração. Ana sentia o peso desses olhares, a maneira como a respiração dele mudava quando ela se aproximava.
Havia uma tensão estranha no ar entre eles, uma eletricidade que não existia antes. Cada pequeno gesto dela, cada palavra, parecia ter um peso diferente para ele. Ela notava como Edward tentava manter a formalidade, mas algo em seus olhos, em sua voz baixa, dizia outra coisa, e era perigoso. Seu coração, que ela pensava estar protegido, começava a sentir uma pontada de carinho, um desejo de pertencer. Mas a voz da razão gritava: este não era o seu lar. Ela era apenas uma governanta. E se apegar a um duque amargurado e a uma casa que nunca seria sua, era um caminho certo para a dor. O medo de se apegar, de construir um castelo de areia que a maré poderia levar a qualquer momento, era um fardo pesado em seu peito. Ela precisava se lembrar de seu lugar, de seu dever, e não deixar que a luz que ela trouxe para Highfell a cegasse para a verdade. Hannah, com seu coração que sentia demais, percebia a amargura que envolvia o Duque Edward, como uma capa pesada. Não era apenas a formalidade, mas uma tristeza silenciosa que ele carregava, uma solidão que ressoava com a dela própria. Ela via, nos cantos de seus olhos azuis escuros, um cansaço que ia além do corpo e uma dor que parecia antiga e teimosa. Com sua sensibilidade aguçada, Anna não o pressionava, mas encontrava maneiras suaves de envolvê-lo na vida que agora florescia em Highfell. Ela sugeria, com a voz mais gentil, que ele se juntasse a eles para o pequeno almoço, talvez para ver os desenhos que as crianças haviam feito, ou em noites mais frias, pedia que ele lesse uma história para Elara e Thomas antes de dormir. No início, Edward recusava com um aceno de cabeça ou um não é apropriado, mas Anna não desistia. Ela deixava os desenhos na mesa de seu escritório, ou pedia às crianças que o convidassem com seus próprios olhinhos pidões. E aos poucos, Edward cedia. Ele se sentava à mesa com eles, no começo tenso, olhando para a comida como se fosse um estranho. Mas quando Thomas derrubava o suco e Anna, com um sorriso calmo, o ajudava a limpar, Edward relaxava um pouco. Quando Elara mostrava um desenho de um cavalo e perguntava a opinião do pai, ele se inclinava e, por um segundo, seus olhos mostravam um brilho diferente, quase um afeto. Nas leituras noturnas, ele começava com uma voz monótona, mas logo se via animando as vozes dos personagens, e as crianças se aninhavam perto dele. Anna observava tudo de longe, sentindo a cena aquecer seu próprio coração. Edward, que pensava estar apenas cumprindo um dever, sentia algo parecido com paz, um alívio suave que ele não experimentava há anos. A mentira que ele contava a si mesmo, que mantinha distância por medo de assustá-la, quando na verdade a paixão já o consumia, começava a ser testada e muito. Havia momentos em que Anna o pegava olhando para ela, seus olhos intensos fixos nela, por um segundo a mais do que o permitido, um olhar que parecia roubar-lhe o ar. Certa vez na biblioteca, enquanto ela arrumava um livro na prateleira mais alta, ele se aproximou para ajudá-la. Seu corpo estava perto demais, o cheiro amadeirado de sua colônia a envolvendo, e Anna sentiu a respiração suspensa na garganta. Sua mão roçou a dele ao pegar o livro e um choque elétrico percorreu seu braço, subindo até seu peito, deixando-a com a pele arrepiada. Ele não se desculpou, apenas se afastou, mas o silêncio entre eles estava carregado de algo que não eram palavras. Anna percebia essa mudança, a forma como a formalidade dele se quebrava em pequenas frestas, revelando um homem que parecia lutar contra algo maior do que ele. Seus olhares prolongados, as palavras não ditas que pairavam no ar, a proximidade desconfortável que parecia acender algo dentro dela, tudo isso criava uma tensão eletrizante, uma corrente invisível que transcendia a relação de empregado e empregador. Ela sentia o controle que ele exercia, não com ordens, mas com sua presença imponente, com o poder silencioso de seu olhar, e uma mistura de medo e fascínio a invadia. Mas o medo, aquele velho companheiro ainda sussurrava em seu ouvido. Anna temia se apegar. Tinha medo de que essa aproximação fosse apenas um capricho do duque, uma carência temporária, e que o lar que ela havia ajudado a construir nunca seria seu. Questionava a sinceridade de qualquer afeto que pudesse surgir, lembrando-se de que era apenas a governanta,
uma viúva sem grandes posses, enquanto ele era um duque. Seu coração, mesmo vibrando com a nova proximidade, mantinha um pé atrás, protegendo-se da dor que uma nova perda poderia trazer. Ela se lembrava do dever que a havia trazido ali e tentava usá-lo como escudo contra o perigoso derretimento das pontes de gelo entre eles. O sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados que mal conseguiam penetrar os vidros escuros da janela do quarto de Ana. Ela estava sentada à pequena escrivaninha, as mãos repousando sobre uma carta que acabara de ler. O papel, um pouco amarrotado, parecia vibrar com as palavras de uma antiga amiga, que, com a melhor das intenções, havia revisitado lembranças de seu casamento, dos dias felizes antes da doença levar seu amado marido. Ana sentiu um nó na garganta, um aperto familiar no peito. A tinta na carta parecia desbotar, assim como as cores daquele tempo em sua memória. Ela era a senhora Anna Moore, viúva. A palavra era um peso, um lembrete constante de que o que ela havia tido, o carinho, a intimidade, a promessa de um futuro, havia sido tirado. Naquele momento, com a carta em mãos, a crença amarga de que o amor era um luxo que ela nunca mais teria se enraizou ainda mais fundo em seu coração. Ela havia se permitido sonhar por um breve tempo com a possibilidade de uma nova vida em Highfell, com o calor que surgia nos olhos do duque, com a alegria das crianças. Mas a carta a puxava de volta para a realidade, para a dor da perda que ela havia tentado enterrar. Seu rosto, geralmente sereno, mostrava uma sombra de angústia, e seus olhos castanhos brilhavam com uma umidade não derramada. Ela dobrou a carta com cuidado, como se fosse um segredo muito particular, e a guardou em uma pequena caixa de madeira. A emoção, embora contida, transparecia em seus movimentos mais lentos, na maneira como ela se apoiava na mesa, buscando um apoio que não era físico. O profissionalismo que ela tanto prezava, aquela postura digna e imperturbável, parecia uma máscara fina demais para esconder a dor que a invadia. Ainda assim, o dever a chamava. O som distante da risada de Lord Thomas, vindo do andar de baixo, era um lembrete gentil de que suas pequenas almas precisavam dela. Ana respirou fundo, endireitou os ombros e forçou um sorriso para si mesma no reflexo do espelho. As crianças. Elas eram seu refúgio, a razão pela qual ela se erguia todos os dias, a despeito de seu próprio sofrimento. Ela desceu as escadas, os passos firmes, mas a alma pesada. Encontrou Elara na sala de estar, lutando com um bordado complicado, a testa franzida em frustração. Ana sentou-se ao lado dela, pegou a agulha com delicadeza e mostrou, com paciência, como desfazer o nó. Sua voz era suave, suas mãos gentis. A menina a olhou com admiração, e Ana sentiu um pequeno alívio, um raio de luz na escuridão que a carta havia trazido. Mais tarde, enquanto colocava Thomas na cama, cantou uma canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar. O menino se aninhou em seus braços, e Ana sentiu o calor de seu pequeno corpo, a confiança que ele depositava nela. Naquele momento, a dor de seu passado parecia diminuir, ofuscada pela necessidade de ser forte para aqueles que dependiam dela. Mas quando as crianças dormiam e o silêncio voltava a tomar conta de Highfell, Ana sentia o peso de sua própria escolha. O dever, que a havia levado até ali, era agora seu porto seguro, um lugar onde ela podia ser útil, onde podia canalizar todo o seu afeto sem o risco de uma nova perda. Mas também era seu cárcere emocional. Ela era a governanta, uma figura de apoio, de disciplina, de carinho, mas nunca de posse. A mansão não era seu lar, as crianças não eram suas, e o duque... o duque. Ele era uma presença que a atraía e a assustava em igual medida, um lembrete constante de que o amor, para ela, era um luxo que ela não podia se permitir. Ana se viu em seu quarto novamente, olhando para a noite escura além da janela. As estrelas, distantes e frias, pareciam refletir seu próprio coração. Ela estava ali, em Highfell, cumprindo seu dever, cuidando de almas que precisavam, mas com a sua própria alma guardada a 7 chaves,
protegida pelas cicatrizes de um passado que se recusava a ser esquecido. Um silêncio ainda mais pesado que o de costume havia se instalado em Highfell, como uma névoa fria que se recusava a ir embora. Era o aniversário da morte da duquesa, e a data pairava sobre a mansão como uma nuvem escura. O duque Edward, já recluso por natureza, estava agora completamente distante, seus passos ecoando pelos corredores vazios de forma ainda mais sombria. Seus empregados andavam na ponta dos pés, e as crianças, Elara e Thomas, sentiam a tensão no ar, seus risos abafados em sussurros. A tristeza do pai era um fardo que todos carregavam. Ana, com sua sensibilidade aguçada, percebeu a mudança nele. Não era apenas a formalidade habitual. Era uma angústia profunda que parecia sufocá-lo. Seus olhos, antes gelados, agora pareciam carregar um peso insuportável, e sua testa estava sempre franzida, como se uma dor constante o acompanhasse. Ele não saía de seu escritório por horas a fio, e quando o fazia, seus ombros pareciam mais curvados, seu rosto mais pálido. Certa noite, Ana o viu. Ele estava na galeria, parado diante do grande retrato da falecida duquesa. A luz da lua que entrava pelas janelas banhava a cena em um tom prateado e triste. Edward não se moveu, apenas observou a imagem da mulher que um dia foi sua esposa, com uma expressão de tormento que Ana nunca vira antes. Seus dedos apertavam as mãos em punhos, e Ana sentiu a dor dele como se fosse a sua própria. Era o medo de abrir o coração, ela percebeu, de trair a memória daquela mulher que o havia deixado. Era o peso do passado, prendendo-o em uma cela de luto. Ana não fez barulho. Ela se aproximou devagar, com passos tão leves que mal se ouviam. Sem dizer uma palavra, ela colocou uma xícara de chá quente sobre uma pequena mesa de canto perto dele. O vapor suave subiu, levando consigo um cheiro de ervas calmantes. Ela também deixou um livro aberto, um volume de poesia que ela sabia que a falecida duquesa apreciava, como se oferecesse um lembrete gentil de beleza e consolo. Não houve um toque, nem mesmo um olhar direto. Ana apenas cumpriu seu pequeno gesto de cuidado e se virou para sair, dando-lhe o espaço que ele precisava para sua dor. Mas antes que ela pudesse se afastar completamente, a voz dele a parou. Baixa, rouca, quase um sussurro. Senhora Moore. Ana se virou, o coração dando um salto. Edward estava olhando para ela agora, seus olhos azuis escuros fixos nos dela. Não havia mais a frieza de antes, mas uma intensidade vulnerável que a fez prender a respiração. Era um olhar que parecia ver através de sua alma, um pedido silencioso de compreensão, de consolo, que ele não sabia como expressar. A proximidade de seus corpos, mesmo com alguns passos de distância, era quase palpável, e Ana sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, um aviso de que algo profundo estava acontecendo. Sim, meu duque, ela respondeu, a voz quase um sussurro. Ele não disse mais nada, apenas a observou. O chá ainda soltava vapor, e o livro estava ali, uma ponte silenciosa entre eles. Edward sentiu a gentileza dela como um choque. Ninguém em Highfell ousava se aproximar dele em seus momentos de reclusão. Ninguém oferecia consolo sem palavras, sem julgamento, apenas com pura compaixão. Uma emoção estranha, quente e invasora começou a se espalhar por seu peito, uma sensação que ele há muito não sentia, talvez nunca. Era um alívio, um reconhecimento de sua dor, e estranhamente um fio de esperança. Ana sentiu o peso daquele olhar, a maneira como ele parecia absorver a gentileza dela. Seu próprio coração, que ela pensava estar tão bem guardado, vibrava com a proximidade daquele sentimento cru. Era perigoso, ela sabia. A química entre eles, antes um subtexto, agora parecia quase visível no ar rarefeito da galeria. Ele estava quebrado, vulnerável, e ela, com sua alma compassiva, sentia a necessidade de curá-lo. Mas ela era apenas a governanta, e ele era o duque. O medo de se apegar, de se perder em um homem que carregava tantas sombras, ainda era um fardo em seu peito. Mas o olhar dele, tão cheio de surpresa e uma gratidão silenciosa, a invadia, e Ana não podia negar o que sentia. O tilintar de uma carruagem mais luxuosa e barulhenta do que o normal
cortou o silêncio da tarde em Highfell. Ana estava no jardim com Elara e Thomas, plantando pequenas sementes de flores, quando sentiu a mudança no ar. Os criados, antes relaxados, agora corriam apressados. A tensão em seus rostos um aviso silencioso. Uma figura imponente, envolta em sedas escuras e joias cintilantes, desceu da carruagem. Era Lady Cressida Harland, a sogra do Duque Edward. Ana sentiu um arrepio. A mulher era alta, com um queixo altivo e olhos azuis penetrantes, muito parecidos com os de Edward, mas desprovidos de qualquer dor, apenas com uma autoridade fria e calculada. Lady Cressida não sorriu ao ver as crianças, apenas as avaliou com um olhar que parecia julgar cada fio de cabelo. Seus olhos se moveram então para Ana, e a governanta sentiu-se completamente exposta, como se estivesse sendo medida e achada em falta. Então esta é a nova governanta, Lady Cressida disse, e sua voz, embora elegante, era afiada como uma lâmina. Ela não perguntou, ela afirmou, e havia um tom de desaprovação em cada sílaba. Senhora Moore, presumo. Ana fez uma reverência, sentindo o rosto esquentar sob o escrutínio. Sim, minha senhora. E o que a traz a Highfell, senhora Moore? A pergunta era simples, mas carregava um peso que Ana sentiu em seus ossos. Não era uma pergunta de curiosidade, mas de suspeita. A sogra a via não como uma funcionária, mas como uma intrusa, uma ameaça à linhagem Harland, que ela tanto prezava. Ana sentiu o peso de sua própria origem humilde, de sua condição de viúva sem posses, sendo jogada contra ela. Edward apareceu, sua postura imediatamente mais rígida, seu rosto tenso ao ver a mãe de sua falecida esposa. Ele se aproximou, e Ana sentiu um pequeno alívio por sua presença, ainda que distante. Mas o alívio durou pouco. Edward, sob o olhar vigilante de Lady Cressida, tratou Ana com uma formalidade exagerada, quase fria. Mãe, a senhora Moore tem sido uma governanta exemplar, ele disse, mas sua voz era controlada, e seus olhos, que antes mostravam lampejos de algo mais, agora estavam novamente gelados. Era como se ele tivesse erguido uma barreira invisível entre eles para apaziguar a sogra, e Ana sentiu uma pontada de dor em seu peito. A mentira dele, de fingir distância, agora era uma realidade cruel, imposta pela presença opressora de Lady Cressida. Lady Cressida balançou a cabeça, um gesto pequeno, mas cheio de desdém. Acredito que os métodos da família Harland sempre foram suficientes para a educação de seus herdeiros. Certamente uma dama de nossa estirpe teria uma compreensão mais profunda do que é necessário para o futuro de uma casa como Highfell. Ela não mencionou Ana diretamente, mas a mensagem era clara. Ana não era uma verdadeira dama, e sua presença ali era questionável. Ana sentiu o golpe. Era uma ameaça sutil, mas venenosa, que visava minar sua autoridade e, acima de tudo, seu lugar naquele lar que ela havia se esforçado tanto para criar. A Lady Cressida continuou, seus comentários sobre a importância do nome Harland e a necessidade de uma base sólida para a linhagem, pairando no ar como farpas afiadas, todas direcionadas a Ana. Mais tarde, durante o jantar, Lady Cressida fez questão de sentar-se à cabeceira da mesa. Ana foi relegada a um lugar mais distante. Os olhares da sogra a seguiam. Cada garfada, cada palavra trocada com as crianças era observada. Não creio que seja apropriado que as crianças falem à mesa sobre contos de fadas, senhora Moore. Ela comentou, sua voz baixa, mas audível, após Thomas ter falado sobre um dragão. Edward, sentado ao lado da sogra, apenas assentiu, e Ana sentiu o olhar dele desviando do seu, uma rendição silenciosa à pressão da mãe de sua falecida esposa. A mistura de medo e fascínio que Ana sentia por Edward, antes tão palpável, agora era ofuscada por uma profunda confusão. Ele havia cedido. Ele estava se afastando, reafirmando a distância entre eles. O controle de Lady Cressida sobre o duque era visível, e Ana sentiu a esperança que havia acendido em seu coração murchar. Ela era apenas a governanta, e o amor para um duque era um luxo que ela jamais poderia ter. O medo de se apegar a um lar que jamais seria seu, a um homem que parecia tão dividido, voltou a assombrá-la com força renovada.
Raifel, que começara a se parecer com um lar, agora parecia novamente uma jaula, e Ana uma prisioneira dos sentimentos que não podia expressar. A noite havia caído sobre Raifel com uma frieza incomum, mas dentro da mansão um calor de pavor começava a se espalhar. Lord Thomas, o pequeno de 4 anos que Ana havia visto florescer, foi encontrado em sua cama, o corpinho ardendo em febre. Seu rostinho, antes tão alegre, estava pálido e suado, e sua respiração rápida e superficial cortava o silêncio da noite como uma faca. Elara, sua irmã, correu chorando para o quarto de Ana, os olhos arregalados de medo. Ana, que dormia um sono leve e cheio de preocupações, acordou em um sobressalto. Em um instante, seu profissionalismo e sua compaixão inata tomaram conta. Ela acalmou Elara com um abraço firme e correu para o quarto de Thomas. Ao vê-lo, seu coração apertou. A febre era alta e o menino tremia mesmo sob as cobertas pesadas. Ana não hesitou. Com presteza e competência, ela enviou um criado para chamar o médico da família, pegou toalhas frias e bacias de água fresca e começou a aplicar compressas na testa e nos pulsos do menino. Sua voz era calma, um sussurro suave que parecia ter o poder de acalmar não apenas Thomas, mas também a própria Ana em meio ao pânico que tentava se instalar. O Duque Edward, alertado pelo burburinho e pelos choros de Elara, chegou ao quarto do filho como uma sombra escura. Seus olhos azuis escuros, que Ana já conhecia bem, estavam agora arregalados de medo e uma angústia que ele não podia esconder. A rigidez de sua postura se desfez em preocupação, e ele parou na porta, como se temesse que sua própria presença pudesse piorar a situação. O que aconteceu? Ele perguntou, sua voz baixa e rouca, desprovida de sua habitual formalidade, carregada de uma desesperança que Ana sentiu em seus ossos. Thomas... Ana olhou para ele, seus olhos castanhos encontrando os dele por um segundo. Não havia tempo para a distância, para as formalidades. Ele está com febre alta, meu duque. Já mandei chamar o médico. Precisamos mantê-lo fresco e hidratado. Edward se aproximou, seus passos pesados e hesitantes. Ele viu Ana ajoelhada ao lado da cama, suas mãos gentis e firmes sobre o corpinho febril de Thomas. Viu a devoção maternal em cada um de seus gestos, a maneira como ela falava com o filho, prometendo que ele ficaria bem, mesmo quando a incerteza pairava no ar. Sua guarda, aquela armadura que ele usava há tanto tempo, foi completamente abalada. Ele se ajoelhou do outro lado da cama, perto de Ana. A proximidade era desconfortável, mas necessária. O cheiro de ervas medicinais e o calor do corpo de Thomas preenchiam o pequeno espaço entre eles. Edward observava Ana, não mais como uma funcionária, mas como uma mulher de fibra e coração, uma presença de força e calma em meio ao caos. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou a testa do filho, sentindo o calor febril. Ana, sem desviar o olhar de Thomas, ofereceu-lhe um pequeno copo de água. A mão dele roçou a dela ao pegar o copo, e um choque elétrico, antes um subtexto. Agora era um flash inegável, uma faísca em meio à escuridão daquela noite. Ana sentiu sua respiração suspensa, o coração batendo forte no peito. Ele vai ficar bem, meu duque. Ana sussurrou, a voz ainda calma, mas seus olhos, ao olharem para ele, transmitiam uma promessa. Ele apenas assentiu, incapaz de falar, sua garganta apertada. A mentira que ele contava a si mesmo, de que mantinha distância por medo de assustá-la, quando na verdade a paixão já o consumia, tornou-se impossível de manter. Naquele momento de desespero, ele não via uma governanta, mas a mulher que estava salvando seu filho, que trazia luz e calor para seu lar e talvez para sua própria alma. A gratidão, profunda e avassaladora, começou a se misturar com algo mais forte, mais perigoso, um sentimento que ele não podia mais ignorar. A noite se arrastou. Edward permaneceu ao lado de Ana e Thomas, observando-a incansavelmente. Ele a ajudou a trocar as compressas, a dar pequenas colheradas de água para o menino, seguindo suas instruções sem questionar. Pela primeira vez, ele se viu interagindo com ela em um nível mais íntimo, mais desesperado, sem as barreiras de formalidade. Seus olhares se encontravam com mais frequência,
e neles Ana via a vulnerabilidade que ele tentava esconder, a preocupação de um pai e algo mais, algo que a atraía como uma mariposa à chama. Quando o médico finalmente chegou, horas depois, Thomas já começava a melhorar. A febre diminuindo graças aos cuidados incansáveis de Ana. Edward a observou conversar com o médico, explicando os sintomas com precisão, sua voz suave, mas firme. Ele sentiu um orgulho crescente, uma admiração que ele não conseguia mais conter. Ao amanhecer, Thomas dormia um sono tranquilo, a febre controlada. Edward se levantou, seus ombros ainda pesados de cansaço, mas seus olhos, ao olharem para Ana, carregavam uma nova luz. Ele se aproximou dela, que ainda estava sentada ao lado da cama, velando o sono do menino. "Senhora Moore", ele disse, sua voz baixa e cheia de uma emoção contida. Eu não sei como lhe agradecer." Hannah ergueu os olhos para ele. Ele estava tão perto agora, o cheiro de sua pele, de seu cansaço a envolvendo. O controle que ele exercia, antes uma barreira, agora parecia ter se transformado em uma rendição silenciosa. A mistura de medo e fascínio que ela sentia por ele se intensificou, o coração batendo forte, quase audível. "É o meu dever, meu duque", ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas sentindo o calor subir ao seu rosto. Ele balançou a cabeça, e por um instante, um sorriso triste apareceu em seus lábios, o primeiro que Ana vira nele. "Não, senhora Moore, é mais do que dever. A senhora salvou meu filho. A senhora é uma mulher extraordinária." O olhar dele a penetrou, e Ana sentiu as palavras dele, não como um elogio superficial, mas como uma verdade que ele acabava de descobrir. Ele a via, não apenas a governanta, mas Ana, a mulher. E naquele momento, apesar do medo, apesar de sua promessa de não se apegar, o coração de Ana não pôde fazer outra coisa senão vibrar, respondendo ao chamado de um laço inesperado que havia se formado na escuridão daquela noite. A noite em Highfell já não era a mesma. Desde o susto com o pequeno Thomas, algo havia mudado no ar, uma corrente invisível que Ana sentia a cada passo. O Duque Edward, antes um muro de gelo, agora tinha frestas em sua armadura e por elas Ana via lampejos de uma paixão que ele lutava para esconder. Seus olhares, antes apenas formais, agora se demoravam nela por um segundo a mais, um segundo que parecia esticar o tempo, prendendo a respiração de Ana em seu peito. Ele a observava em momentos inesperados. Enquanto ela lia para as crianças, enquanto arrumava uma flor em um vaso, e Ana sentia o calor subir ao seu rosto sob aquela intensidade silenciosa. A mentira que Edward contava a si mesmo, de que mantinha distância por medo de assustá-la, agora se desfazia. Ele tentava, Ana percebia, voltar à sua antiga formalidade, mas algo em seus olhos, em sua voz baixa, quebrava essa tentativa. Ele se culpava. Ana sentia por essa atração inesperada, como se traísse algo em seu passado. Mas a verdade de seus sentimentos começava a ser visível, quase palpável. Certa noite, Ana estava na biblioteca, organizando alguns livros que as crianças haviam espalhado. O fogo crepitava suavemente na lareira, e o silêncio era profundo, acolhedor. Ela estava em uma escada, tentando alcançar um livro na prateleira mais alta, quando sentiu uma presença atrás de si. O cheiro amadeirado da colônia de Edward a envolveu antes mesmo que ela o visse. "Permita-me, senhora Moore", ele disse, sua voz baixa e firme, mas com um tom que não era de comando, mas de uma estranha proximidade. Ana sentiu o coração dar um salto. Ela desceu da escada, e ele, sem pedir, pegou o livro que ela buscava. O corpo dele estava perto demais, a altura dele a dominava, e Ana sentiu um arrepio percorrer sua pele. Ela ergueu os olhos, e os olhos azuis escuros de Edward estavam fixos nos dela, não com a frieza de antes, mas com uma intensidade que a fez prender a respiração. Era um olhar que parecia ver sua alma, um misto de desejo e uma vulnerabilidade que a desarmava. "Obrigada, meu duque", ela conseguiu sussurrar, a voz mais rouca do que pretendia. Ele não se moveu imediatamente para entregar o livro. Por um instante que pareceu uma eternidade,
Seus dedos fortes e longos roçaram os dela ao passar o volume. Um choque elétrico percorreu o braço de Ana, subindo até seu peito, deixando-a com a pele arrepiada. O toque foi acidental, mas pareceu elétrico, carregado de uma energia que os dois sentiram. Edward retraiu a mão rapidamente, quase como se tivesse se queimado. Sua postura se enrijeceu, e ele virou o rosto para o fogo na lareira, como se tentasse se recompor. Mas Ana viu o músculo de sua mandíbula apertar, a respiração dele, antes tão controlada, agora um pouco mais rápida. A tensão entre eles era quase insuportável, uma corda esticada que ameaçava se romper a qualquer momento. "Creio que já é tarde, Sr. Moore", ele disse, sua voz voltando a um tom mais formal, mas com um sussurro de emoção por baixo. "Boa noite." Ele se retirou sem esperar resposta, deixando Ana sozinha na biblioteca, com o coração batendo forte no peito. O cheiro dele ainda pairava no ar, o choque do toque ainda vibrando em sua pele. Ana percebia a intensidade de seus olhares, a mudança em seu comportamento, a forma como ele lutava contra algo que era mais forte do que ele. E seu próprio coração, que ela pensou estar selado para sempre, começava a vibrar de uma maneira perigosa. O medo, aquele velho amigo, sussurrava em seu ouvido. Ana temia se apegar a um lar que jamais seria seu, a um homem que era um duque, enquanto ela uma simples viúva sem posses. Ela se perguntava, era amor o que via nos olhos dele, ou apenas carência? Poderia um homem como ele, um duque tão preso ao dever e ao nome da família, amar uma mulher como ela? A dinâmica de poder antes clara, agora se misturava com a química palpável. Ele exercia um controle silencioso, com seu olhar penetrante e sua voz baixa e firme. Mas Ana sentia a mistura de medo e fascínio que isso causava nela. Ela queria resistir, queria se proteger, mas o coração, teimoso, já sentia o perigo doce daquela paixão que começava a romper o véu da indiferença. Lady Cressida Harland era como uma sombra em Highfell, mas uma sombra que falava e com uma voz que parecia cortar o ar. Desde o incidente com o pequeno Thomas, a intimidade silenciosa que havia surgido entre Ana e o Duque Edward não passou despercebida aos olhos afiados da sogra. Aquele olhar que durava um segundo a mais, o modo como Edward parecia se inclinar para ouvir as palavras de Ana durante o jantar, a própria melhora das crianças, tudo era combustível para a fúria e o plano de Lady Cressida. Ela não perderia o controle daquele que considerava seu filho, e muito menos permitiria que uma governanta sem nome ameaçasse a linhagem Harland. As fofocas começaram como sussurros nos corredores, como folhas secas levadas pelo vento, mas logo cresceram em volume. Ana sentia os olhares dos criados sobre ela, antes amigáveis, agora cheios de uma curiosidade misturada com julgamento. Certa manhã, ao passar pela cozinha, ouviu duas camareiras cochichando, parando abruptamente quando a viram. Ana não conseguiu pegar as palavras exatas, mas o tom era claro. Havia algo sobre ela, sobre suas intenções, que estava sendo questionado. Seu rosto esquentou, e uma pontada de vergonha a atingiu. Ela sabia que Lady Cressida estava por trás daquilo, jogando sua reputação na lama. Os ataques da sogra não eram apenas por trás. Lady Cressida começou a minar a autoridade de Ana de formas mais diretas. Durante as aulas das crianças, ela aparecia sem avisar, observando com um ar crítico. Não creio que seja apropriado que Lady Elara aprenda a contar histórias de fadas. Ela precisa de latim, Sr. Moore. O futuro de uma Harland exige conhecimento prático, não fantasias, ela dizia, com um tom que não admitia réplica, e Ana sentia o olhar das crianças nela, confusos, percebendo a desautorização. Ou na hora do chá, quando Ana tentava ensinar Thomas a comer com modos, Lady Cressida intervinha. Não seja tão dura com o menino, Sr. Moore. Ele é um Harland, não precisa de tanta rigidez. Ana sentia a terra ceder sob seus pés. Seus métodos, que haviam trazido tanta alegria e ordem, agora eram questionados e desvalorizados. O golpe mais pesado, porém, veio em uma conversa que Ana não devia ter ouvido. Ela estava no jardim, perto da janela do escritório de Edward, e a voz de Lady Cressida, embora baixa, era cortante. Edward, você não percebe? Esta governanta tem ambições que vão muito além de sua posição.
Ela é uma viúva sem posses. O que ela busca aqui, senão um nome, uma posição? Edward, Ana ouviu. Tentou defendê-la, sua voz firme, mas com um tom de cansaço. Mãe, Ana é dedicada. Ela salvou Thomas. Salvou Thomas. Lady Cressida interrompeu com um riso seco e cruel. Ou apenas aproveitou a oportunidade para se infiltrar ainda mais. Tenha cuidado, meu filho. O nome Harland é valioso demais para ser manchado por uma aventureira. As palavras a atingiram como pedras. Ana paralisou, o ar preso nos pulmões. Aventureira. Era o pior insulto. A sugestão de que ela era uma caçadora de fortunas, uma mulher sem honra. Ela sentiu o peso da sociedade, do preconceito que uma mulher como ela, sem status e sem proteção, enfrentava. Sua vulnerabilidade, aquele medo antigo de se apegar a um lar que jamais seria seu, foi ativada com uma força avassaladora. Edward, embora Ana soubesse que tentava defendê-la, parecia pego entre a lealdade à família e o crescente afeto por ela. Ele estava dividido, e Ana sentia essa divisão como um abismo entre eles. Ele não a confrontou sobre as acusações de sua mãe, mas a distância que ele tentava diminuir agora parecia se alargar novamente, como se ele estivesse sendo puxado para trás. Seus olhares, antes cheios de uma paixão contida, agora pareciam carregar uma dúvida, uma luta interna que o tornava novamente distante. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. A ideia de que ela poderia ser vista como uma ameaça à linhagem Harland, uma mulher ambiciosa, a fazia sentir um nó no estômago. Ela não podia arriscar a reputação do duque, nem a sua própria. Se sua presença estava causando tantos problemas, talvez o melhor fosse partir. A mansão Highfell, que ela havia começado a ver como um refúgio, agora parecia um campo de batalha onde ela não tinha lugar. Com o coração apertado, Ana começou a considerar sua saída. O dever a havia chamado até ali, mas agora o dever parecia pedir que ela se fosse. O amor, aquele luxo que ela havia aprendido a não desejar, parecia uma miragem distante, inalcançável para uma governanta em uma casa cheia de sombras e preconceitos. Ela se sentia pequena e exausta, e a única solução que encontrava era a fuga. Highfell nunca seria seu lar, e o homem que ela estava perigosamente perto de amar nunca seria totalmente dela. Uma noite de outono, com a brisa fria sussurrando através das eras de Highfell, trouxe consigo alguns convidados para um jantar discreto. Não era um grande baile, mas uma reunião de vizinhos e amigos próximos, o tipo de evento que Lady Cressida Harland considerava uma oportunidade para reafirmar o status da família. Ana, embora sentindo o peso das acusações recentes da sogra do duque, vestiu seu vestido mais simples e digno, pronta para cumprir seu dever. Ela estava sentada em um canto da sala de estar, observando as crianças interagirem com os convidados, quando ouviu uma voz feminina, alta e um tanto pretensiosa, falando sobre a educação das crianças da alta sociedade. Era a senhora Albright, uma das convidadas, elogiando os métodos rígidos de sua própria governanta. Ana sentiu o olhar de Lady Cressida sobre ela, um sorriso de escárnio nos lábios da velha duquesa. Mas então Lady Elara, com uma espontaneidade que Ana havia encorajado, aproximou-se da senhora Albright e, com uma voz clara, corrigiu um detalhe histórico que a mulher havia mencionado, citando um livro que Ana havia lido para ela. Os convidados ficaram surpresos, e a senhora Albright, sem saber o que dizer, apenas sorriu amarelo. Foi nesse momento que Edward, que estava conversando com um dos cavalheiros, virou-se. Seus olhos azuis escuros encontraram os de Ana, e ela sentiu um calor subir ao rosto. Ele não sorriu, mas havia um brilho diferente em seu olhar, um orgulho inegável, uma admiração que ele não podia mais esconder. A mentira que ele contava a si mesmo, de que mantinha distância por medo de assustá-la, começou a se desfazer ainda mais diante daquele lampejo de emoção. Durante o jantar, Ana, normalmente discreta, se viu envolvida em uma conversa sobre botânica com um dos cavalheiros. Ela falava com paixão sobre as flores do jardim, sobre as plantas que poderiam ser usadas para chás e remédios, e sua inteligência e graça natural brilhavam.
Edward, da cabeceira da mesa, observava-a com uma intensidade que Ana sentia em cada fibra de seu ser. Lady Cressida, por outro lado, estava lívida. Seus lábios finos estavam apertados, e ela lançava olhares venenosos para Ana, incapaz de tolerar que a governanta se destacasse. Quando o jantar terminou e os convidados se dispersavam pelos salões, Edward se aproximou de Ana. Ele estava parado a uma distância que era ao mesmo tempo respeitosa e perigosamente próxima, o cheiro de sua colônia amadeirada a envolvendo. A respiração de Ana ficou suspensa em seu peito. "Senhora Moore", ele disse, sua voz baixa e firme, mas com uma vibração que Ana nunca havia sentido. "Gostaria de acompanhá-la em um breve passeio pelos jardins. Há algo que preciso lhe dizer." Ana sentiu um frio na barriga. Um passeio a sós. Era algo impensável, algo que desafiava todas as convenções. Ela olhou para Lady Cressida, que as observava de longe com os olhos de uma águia, e o medo de se apegar, de se comprometer, a invadiu. Mas o olhar de Edward era tão intenso, tão cheio de uma necessidade, que ela não conseguia ignorar, que Ana apenas assentiu, o coração batendo forte. Nos jardins, o ar da noite era fresco e perfumado. A luz da lua banhava as flores que Ana havia plantado, e o silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som dos passos deles na gravilha. Edward parou perto de um banco de pedra, oferecendo-lhe um lugar para sentar. "Ana", ele começou, e o uso de seu primeiro nome a fez tremer. Era a primeira vez que ele a chamava assim, uma quebra na formalidade que era quase uma confissão. Ele se sentou ao lado dela, perto demais, e Ana sentiu a eletricidade entre eles, a proximidade desconfortável dos corpos. Eu preciso falar sobre o que a senhora trouxe para Highfell." Ele não a olhou diretamente, mas seus olhos estavam fixos em um ponto distante, como se estivesse buscando as palavras certas. Esta casa. Era apenas uma casa, fria, vazia. Meus filhos, eles estavam perdidos e eu estava perdido também. Ele fez uma pausa, e Ana sentiu a dor em suas palavras, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. "A senhora trouxe luz, Ana. A senhora trouxe vida. E risos. A senhora transformou este lugar em um lar. E a mim, a senhora me transformou novamente em um homem." Ele se virou para ela então, e seus olhos azuis escuros a penetraram com uma intensidade avassaladora. Não havia "eu te amo", mas a dependência emocional era palpável, um peso em suas palavras que era mais forte do que qualquer declaração formal. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou a dela. Um toque suave, mas que fez a pele de Ana formigar. "Eu não sei o que faria sem a senhora, Ana", ele sussurrou a voz embargada. "Eu não quero mais viver neste lugar sem a luz que a senhora trouxe." Ana sentiu o mundo girar. Ela via o homem sob o duque, o coração ferido, a alma solitária que implorava por consolo. O medo de se apegar àquele velho fardo foi ofuscado momentaneamente por um desejo avassalador de pertencer, de ser a luz que ele tanto precisava. A tensão entre eles era quase insuportável, um desejo que ela não podia mais ignorar. Sua respiração estava suspensa, o coração batendo descontrolado. Ela queria dizer algo, mas as palavras se perderam em sua garganta, substituídas por uma rendição emocional que ela não podia mais combater. Naquele momento, sob a luz da lua, Ana sentiu que Highfell e o Duque poderiam sim ser seu lar. O ar em Highfell parecia mais denso do que o normal naquela manhã de chá. Lady Cressida Harland, com seu vestido de seda escura, sentava-se à cabeceira da mesa, os olhos azuis escuros fixos em Ana como os de um falcão. Edward estava presente, lendo um jornal, a testa franzida. Mas Ana sentia o peso do olhar da sogra sobre cada um de seus movimentos. Os criados serviam em silêncio, seus rostos pálidos, cientes da tensão que pairava no ar. Ana estava contando uma história para Elara e Thomas, que riam baixinho, os olhos brilhando de alegria. Era uma história sobre um reino distante, cheia de cores e esperança, um bálsamo para as sombras que Lady Cressida trazia. Mas, de repente, a voz fria da sogra cortou o conto. "Senhora Moore", Lady Cressida disse, e o tom era cortante como vidro.
Eu preciso falar com a senhora. E com você, Edward. Edward baixou o jornal, seus olhos encontrando os de Ana por um instante, um lampejo de preocupação. Ana sentiu o coração apertar. Ela sabia que a tempestade estava chegando. Eu tenho observado, Lady Cressida continuou, sua voz subindo um pouco para que todos os criados que ainda estavam na sala pudessem ouvir. Tenho observado a maneira como a senhora Moore se insinua na vida desta família, a maneira como ela tenta tomar o lugar de minha querida filha, a falecida duquesa. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Minha senhora, eu jamais faria tal coisa. Meu único desejo é cuidar das crianças, cumprir meu dever. Dever? Lady Cressida riu um som seco e cruel. Ou ambição? Eu ouvi as fofocas, senhora Moore. Sua reputação já não é das melhores. Uma viúva sem posses, buscando um nome, um status. E agora, tentando seduzir meu filho, o Duque de Harland, e virar as crianças contra mim, a própria avó delas. As palavras eram como chicotadas. Ana sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de indignação. Acusá-la de seduzir Edward, de virar as crianças contra a avó, era uma mentira descarada, uma crueldade sem limites. Ela olhou para Edward buscando um apoio, uma negação. Ele estava ali, de pé, olhando de Ana para a mãe, a mandíbula apertada, os olhos azuis escuros, cheios de uma luta interna. A dinâmica de poder era visível. Lady Cressida o estava pressionando e ele parecia paralisado. Eu exijo que a senhora Moore seja demitida imediatamente, Edward. Lady Cressida declarou, sua voz cheia de autoridade. Se você não o fizer, eu mesma espalharei a verdade sobre a conduta dela, e o nome Harland será manchado por um escândalo. A menos que queira que todos saibam que a governanta de seus filhos é uma aventureira sem honra, você a mandará embora. A sala ficou em um silêncio pesado. Ana sentiu os olhares dos criados sobre ela, misturados com curiosidade e pena. A acusação de aventureira sem honra a atingiu com toda a força. Ela não podia permitir que o nome do duque fosse arrastado pela lama por causa dela. E sua própria honra, tão preciosa para uma mulher em sua posição, estava sendo dilacerada. Ela olhou para Edward novamente. Ele estava lá, de pé, seus olhos fixos nela, uma tempestade contida em seu rosto. Ele queria falar. Ana sentia, mas as palavras pareciam presas em sua garganta, sufocadas pelo peso da chantagem da mãe. Ele estava paralisado, confrontado com a perda iminente, mas também com o dever para com o nome da família. Ana respirou fundo, erguendo a cabeça, a dignidade que sempre a acompanhava, voltando com uma força nova. Seus olhos castanhos, embora cheios de dor, encontraram os de Lady Cressida com uma firmeza que surpreendeu a todos. Não será necessário, minha senhora, Ana disse, sua voz clara e surpreendentemente firme, apesar do nó na garganta. Eu anunciarei minha partida. Deixarei Highfell ao final da semana. Edward deu um passo à frente, um som abafado escapando de seus lábios. Seus olhos, antes paralisados, agora mostravam pânico, uma dor crua que Ana sentiu como um golpe em seu próprio coração. Ele estendeu a mão na direção dela como se quisesse impedi-la, mas Ana recuou um passo mantendo a distância. Eu entendo perfeitamente meu lugar aqui, Ana continuou, seu olhar voltando para Edward, um olhar que misturava carinho e uma tristeza irremediável. Eu sempre soube que este não era o meu lar. O amor é um luxo, meu duque, um luxo que eu aprendi a não desejar, e um lar para mim é sempre efêmero. Ela sentiu o peso daquelas palavras, a promessa quebrada que ela fez a si mesma, mas era o único caminho para proteger a todos. Para proteger o nome Harland, e para proteger o que restava de sua própria dignidade, e talvez para proteger seu próprio coração de uma dor ainda maior. Edward estava em choque, seu rosto pálido, seus olhos fixos nela, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Ele estava perdendo-a. A mulher que havia trazido luz e vida para Highfell, que havia despertado seu coração adormecido, estava partindo. E ele, o duque, estava paralisado, incapaz de detê-la, confrontado com a perda iminente, com a solidão que voltaria a assombrar sua vida. Ana, com o coração partido em 1000 pedaços, virou-se e deixou a sala,
deixando para trás o silêncio pesado e o homem que ela estava condenada a amar em segredo. O sol mal havia se espreguiçado sobre os telhados de Highfell, lançando uma luz pálida e fria sobre a mansão. Hannah, no entanto, já estava de pé há horas, movendo-se pelo quarto com uma quietude que parecia ecoar a tristeza em seu coração. Suas poucas malas estavam prontas, o vestido de viagem, simples e escuro, estendido sobre a cama. Cada objeto que ela tocava, uma escova de cabelo, um livro, um pequeno broche, parecia carregar o peso de uma despedida. Era o último dia, o dia em que cumpriria seu dever de não se apegar, de se afastar do lar que havia criado e do homem que, silenciosamente, ela havia aprendido a amar. A dor em seu peito era uma ferida aberta. Ela tinha se esforçado para manter a compostura, para mostrar uma face forte, mas por dentro seu mundo desmoronava. Dizer adeus às crianças foi o mais difícil. Ela as abraçou com carinho, prometendo escrever, escondendo as lágrimas que ardiam em seus olhos. Os rostinhos de Elara e Thomas, confusos e tristes, eram um golpe em seu coração. Mas ela sabia que estava fazendo o que era certo, o que era esperado. Uma governanta não tinha lugar em um romance com um duque. O dever a chamava para a partida. Ana desceu as escadas com passos firmes, mas a alma pesada. Os corredores que antes pareciam respirar com a vida que ela havia trazido, agora estavam silenciosos e sombrios, como se a própria casa sentisse a perda. Ela passou pela sala de estar, onde havia ensinado as crianças a rir, pela biblioteca, onde Edward a havia surpreendido com um toque elétrico. Cada canto parecia sussurrar lembranças, promessas não ditas, olhares que duraram um segundo a mais. No grande hall de entrada, os criados estavam reunidos, seus rostos mostrando uma mistura de tristeza e apreensão. Lady Cressida Harland estava lá também, de pé perto da porta principal, seus olhos azuis escuros fixos em Ana, com uma satisfação fria. Ela tinha vencido. Ana sentiu o peso daquele olhar, o controle que a sogra exercia sobre todos ali, e a mistura de medo e fascínio que isso causava nela. Mas Ana ergueu a cabeça, a dignidade intacta, apesar da dor. A carruagem a esperava no pátio. O motorista já estava nas rédeas, e o ar da manhã era cortante, como um adeus gelado. Ana deu um último olhar para Highfell, para as eras que se agarravam às paredes, para as janelas que agora pareciam olhos vazios. Era um lar. Ela havia transformado em um lar, mas nunca seria o seu. Ela deu um passo em direção à carruagem, a mão estendida para a porta. Era o fim. A rendição emocional que ela tanto temia. Agora era uma realidade. Mas então, uma voz, baixa, rouca, desesperada, cortou o ar como um trovão. Ana! Ana parou, o corpo paralisado. Ela conhecia aquela voz. O coração dela deu um salto, batendo forte contra as costelas. Ela se virou devagar, a respiração suspensa, o ar parecendo pesado demais para seus pulmões. O duque Edward Harland estava ali. Ele havia corrido, o cabelo escuro um pouco despenteado. O rosto pálido e marcado por uma dor que Ana nunca vira nele. Seus olhos azuis escuros, que antes eram como gelo, agora estavam cheios de uma emoção crua, uma angústia que o havia quebrado. Ele a alcançou na porta da mansão, no pátio diante de todos. Os criados, a Lady Cressida, todos os olhos fixos neles. Edward não se importou. Não se importou com as convenções sociais, com seu orgulho de duque, com o olhar furioso de sua mãe. Ele olhou para Ana e a paixão que ele havia tentado esconder por tanto tempo, agora queimava em seus olhos, visível para todos. Ele deu um passo, depois outro, até estar bem na frente dela. E então, para o choque de todos, inclusive de Ana, ele se ajoelhou. O duque Edward Harland, o homem mais imponente e controlado que Ana conhecia, estava ajoelhado diante dela, na terra fria do pátio de Highfell. O gesto era impensável, uma quebra total de tudo o que ele representava. Ana sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, paralisando-a. Seus olhos se arregalaram, fixos nele, incapazes de desviar. A voz dele veio, embargada pela emoção, rouca e cheia de uma dor que Ana sentiu em sua própria alma. Ana! Ele implorou,
sua voz baixa, mas potente o suficiente para silenciar o mundo ao redor. Por favor, não me deixe sozinho outra vez. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de anos de solidão, de um coração quebrado que finalmente ousava se abrir. Não era um pedido de dever, mas um pedido de alma. A escolha dele era pública, apaixonada, definitiva. O controle que ele exercia, agora desfeito em desespero, revelava um homem rendido, um homem que não podia mais viver sem a luz que ela havia trazido. Ana sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora. Seu coração, que ela pensava estar partido, agora batia com uma força nova, respondendo ao chamado desesperado dele. O medo de se apegar, o dever que a impelia, tudo se desfez diante daquele homem ajoelhado que implorava por ela. A tensão romântica que os envolvia, a química palpável, agora explodia em uma declaração de amor que mudava tudo. Ana sentiu o fascínio, a rendição, e soube que seu destino, afinal, não era a solidão. O pedido desesperado de Edward ecoou pelo pátio de Highfell, quebrando o silêncio da manhã como um raio. Ana estava paralisada, os olhos fixos nele, o duque ajoelhado diante dela, com o rosto marcado pela dor e pela emoção. Seu coração, que ela pensou estar selado, batia descontrolado em seu peito. Um tambor de esperança e medo. Ela viu a sinceridade em seus olhos azuis escuros, não mais gelados, mas cheios de uma paixão crua que a fez prender a respiração. Lady Cressida Harland, que observava a cena com um sorriso de vitória, agora estava muda. Seus lábios finos se apertaram em uma linha dura, o rosto contorcido em fúria, mas ela não disse uma palavra. A declaração pública de seu filho de lei, aquele homem que ela pensava controlar, a silenciou de uma forma que Ana jamais imaginaria. Os criados, testemunhas do drama, sussurravam, mas seus olhares já não eram de julgamento para Ana, mas de espanto e talvez de admiração. Edward se levantou, seus olhos sem nunca se desviarem dos de Ana. Ele deu um passo em sua direção e a proximidade de seus corpos era uma eletricidade quase insuportável. Ana sentiu o cheiro dele, a força de sua presença, e uma mistura de medo e fascínio a invadiu. Ele não se importou com a sogra, nem com os olhares. Sua atenção estava toda em Ana. "Mãe", Edward disse, e sua voz, embora baixa, era firme e cheia de uma autoridade que Ana nunca tinha ouvido antes. Ele se virou para Lady Cressida, seus olhos ardendo com uma paixão que a duquesa não esperava. "A senhora Moore não irá a lugar algum. Ela é a luz desta casa, a mãe de meus filhos e a mulher que eu escolho ter ao meu lado. Chega de suas insinuações e mentiras." Lady Cressida tentou protestar, mas Edward ergueu a mão, silenciando-a. "Minha escolha é esta, e é definitiva." Ele se virou para Ana novamente, e o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Os olhos dele eram um oceano de emoções, e Ana se viu afundando neles, incapaz de resistir. Ele estendeu a mão, e desta vez não havia formalidade, mas um pedido silencioso, um convite para que ela o tocasse, para que ela se entregasse. Ana hesitou por um segundo, o medo de se apegar ainda sussurrando em seu ouvido. Mas o olhar dele, tão vulnerável, tão cheio de uma promessa que ela nunca ousou sonhar, era mais forte do que qualquer receio. Ela estendeu a mão, e seus dedos se entrelaçaram com os dele. O toque foi elétrico, um choque que percorreu seu corpo, confirmando a química palpável que sempre existiu entre eles. Edward a puxou suavemente para perto, e Ana sentiu seu corpo roçar o dele, a respiração suspensa na garganta. Ele a levou para dentro da mansão, para longe dos olhares curiosos, para a sala de estar que Ana havia enchido de flores e de risos. O fogo crepitava na lareira, e a luz morna banhava seus rostos. "Ana", ele disse novamente, o nome dela em seus lábios soando como uma melodia. Ele segurou suas mãos com força, os olhos fixos nos dela. "Eu sei que a fiz sofrer. Eu estava preso ao meu passado, ao meu dever para com a memória de minha esposa. Mas a senhora me mostrou que o coração pode amar de novo, que a vida pode ter cor e risos e esperança." As palavras dele eram um bálsamo para sua alma ferida.
Ana sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Eu temia me apegar, meu duque. Eu temia que este lar nunca fosse meu, que o amor fosse um luxo que eu não podia ter. Não é um luxo, Ana. É uma escolha. Ele sussurrou, e a paixão em seus olhos queimava intensamente. Eu escolho você. Eu escolho este lar com você. Eu escolho amar você, Ana, com todo o meu coração. Edward se inclinou, sua testa tocando a dela, e Ana sentiu o calor de sua pele, o cheiro amadeirado de sua colônia. A tensão romântica que os envolvia era quase insuportável, uma promessa de tudo o que estava por vir. Ele olhou para seus lábios, e Ana fechou os olhos, rendida. Seus lábios se encontraram em um beijo que era ao mesmo tempo terno e faminto. Era o beijo de dois corações que haviam encontrado seu lar, de duas almas que haviam esperado tempo demais. Era um beijo que confirmava tudo: a paixão, a dependência, o amor. Ana sentiu o mundo girar, e soube naquele momento que seu destino afinal era pertencer. Seu dever havia virado escolha, e o amor verdadeiro, havia finalmente encontrado seu caminho em Highfell. Os sinos de Highfell, que antes pareciam chorar com o vento frio, agora cantavam uma melodia alegre, espalhando sua alegria por todo o vale. Era um dia de sol, daqueles que fazem o coração se encher de esperança, e as flores que Ana havia plantado nos jardins pareciam brilhar com mais força. Dentro da pequena capela da propriedade, Anna Moore, agora Sra. Harland, estava diante de Edward. Seu vestido branco, simples e elegante, contrastava com o brilho feliz em seus olhos castanhos. Ela não era uma noiva jovem, mas sua beleza discreta irradiava uma felicidade que vinha de dentro, de um coração que havia encontrado seu lar. Edward, ao seu lado, não era mais o duque amargurado e distante. Seus olhos azuis escuros, que um dia foram como gelo, agora brilhavam com um amor profundo e uma ternura que Ana nunca imaginou ver. Ele segurava a mão dela com uma firmeza que prometia proteção e carinho para todos os dias que viriam. Não era um casamento de dever, de linhagem ou de arranjos sociais. Era uma união de escolha, de duas almas que haviam se encontrado nas sombras e trazido luz uma para a outra. Era a prova viva de que o amor verdadeiro começa quando o dever vira escolha. Lady Cressida Harland estava presente, sentada em um banco mais afastado, seu rosto ainda carregado de uma certa acidez. Mas suas palavras já não tinham veneno, e seus olhares, antes tão afiados, agora se perdiam no burburinho da celebração, diminuída pela alegria que irradiava do novo casal. Seu controle sobre Edward havia se desfeito, e o duque agora era um homem livre para amar. Anos se passaram e Highfell, antes uma sombra de seu passado, floresceu sob o cuidado e o amor de Ana. A mansão, que um dia foi coberta de eras e lembranças de um casamento infeliz, agora respirava vida e calor. As pesadas cortinas haviam sido substituídas por tecidos mais leves. As salas sombrias enchiam-se de luz do sol, e o cheiro de flores frescas e pão caseiro pairava no ar. A casa era vibrante e acolhedora, um verdadeiro lar. Lady Elara, agora uma mocinha alegre e cheia de vida, e Lord Thomas, um menino forte e curioso, corriam pelos jardins, seus risos misturando-se aos de um novo herdeiro, uma menininha de cabelos castanhos e olhos azuis, que herdara a beleza da mãe e o olhar intenso do pai. Ana os observava, sentindo o peito cheio de gratidão. Seu coração, que um dia acreditou que o amor era um luxo inalcançável, agora era a própria essência do amor. Certa tarde, Ana e Edward caminhavam pelos jardins de Highfell de mãos dadas, um hábito que haviam adquirido e que falava mais do que 1000 palavras. As mãos de Edward, antes tão formais, agora buscavam as de Ana com uma naturalidade que falava de anos de carinho e paixão. O ar fresco do outono acariciava seus rostos, e o sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. A senhora trouxe a luz para este lugar, Ana. Edward sussurrou, apertando a mão dela. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar, Ana viu todo o amor que ele sentia, toda a dependência que ele havia admitido naquela manhã fatídica no pátio. A química entre eles,
Antes uma tensão palpável, agora era a base sólida de uma vida inteira, um amor que crescia a cada dia. Ana sorriu, um sorriso que iluminava todo o seu rosto. E o Senhor me trouxe um lar, meu querido, e a mim mesma. Ele a puxou para perto, e Ana sentiu a força de seus braços, a familiaridade de seu corpo contra o dela. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, um beijo que celebrava não apenas o passado que os unira, mas o futuro que eles haviam construído juntos. A rendição emocional que Ana sentira naquele dia no pátio havia se transformado na mais profunda das alegrias. Eduardo e Ana, de pé nos jardins que se tornaram o espelho de sua felicidade, eram a prova de que o amor verdadeiro pode florescer até mesmo nas sombras mais profundas. O dever de cuidar dos filhos e da casa havia se transformado na escolha de amar e construir um futuro juntos. Eles encontraram redenção e felicidade onde menos esperavam, em um lar que Ana havia sido contratada apenas para organizar, mas que Edward implorou para que ela nunca deixasse. E assim, Ana ficou para sempre à luz de Raifel e o coração do Duque. Se esta história tocou seu coração como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.